Salve galerinha, tudo bem com vocês? Pessoal, como foi de férias? Tudo bem? Deu para descansar? Deu para curtir? Deu para se divertir? Eu espero que sim, pessoal. Pessoal, primeiramente eu queria pedir desculpa para vocês por não ter postado nada ainda, mas essa semana começou as aulas quase presenciais, né? Porque nem todos os alunos estão indo ainda, não é obrigatório. Mas o que aconteceu? Essa semana eu fiquei fazendo teste lá na escola de como tentar transmitir a aula da escola, de lá da escola para vocês na casa de vocês. Porque não sendo obrigatório, ainda não está totalmente seguro ir para a escola, corre o risco, todo mundo está correndo risco, professor e aluno, e todo mundo está correndo, né? Então eu queria tentar transmitir a aula de lá da escola. E estou fazendo teste. E com isso não me sobrou tempo para fazer vídeo aula para vocês. Eu já, nesses dias, eu já conheci alguns alunos do nono G, porque eu não conhecia ninguém, vocês não abrem a câmera, nada. E, enfim, eu fiquei muito contente de já ver aluno, e teve aquele dia que eu tentei transmitir, mas eu não cheguei na qualidade desejada. Eu até agradeço os alunos que tentaram ver a aula e me falaram: professor, o som tá ruim ou a imagem tá péssima, porque é só assim que eu vou saber quando que eu vou chegar num ideal de transmitir uma aula decente para vocês, né? A semana que vem eu vou continuar fazendo teste. Dessa vez eu vou fazer pelo Meet, pelo Google Meet. Eu já vi que não dá. Quem conseguiu entrar na aula que eu dei essa semana percebeu que o som estava ruim, porque eu tenho que ficar falando na lousa e eu não estou próximo do notebook como eu estou fazendo essa aula para vocês, ou a imagem da lousa também não está visível para quem está vendo em casa. Mas eu vou tentar fazer novos testes, né, para ver se consegue. É a intenção. Agora, se vou conseguir, é outros 500, ainda é uma experiência, né? Para a semana que vem eu vou tentar fazer live pelo YouTube, para ver se tem uma qualidade melhor e coisa e tal. Eu queria que vocês continuassem entrando. Não precisa assistir a aula completa, só para ver se consegue ver, se o som tá chegando bom, enfim, principalmente comentar as falhas da transmissão, para mim tentar melhorar. Beleza, pessoal? Então vamos começar com as nossas aulas desses terceiro e quarto bimestre. E vamos lá, vamos começar, pessoal. A gente vai falar primeiro nas ideias evolucionistas, pessoal. Pessoal, vocês têm ideia de como, assim, a gente sabe que o mundo, cientificamente falando, tudo começou com uma grande explosão, chamada Big Bang. E como que a gente chegou a isso, pessoal? Como? Porque de uma explosão nenhum ser vivo viveria. Como apareceram os seres vivos? E é isso que a gente vai ver, a visão científica de tudo isso. Ou seja, as ideias evolucionistas. Como é que chegou os seres vivos, evoluíram para chegar no que nós somos agora. Agora, lembrando que seres vivos, a gente está falando de animal, planta, ser humano, bactéria, vírus, de tudo, pessoal. Enfim, os seres vivos, como eles evoluíram nessa coisa toda. E a gente vai ver algumas ideias sobre isso, pessoal. Vamos lá, vamos começar então. Pessoal, em nosso planeta encontramos uma grande diversidade de seres vivos em praticamente todos os ambientes. Pessoal, vocês já imaginaram, vai para uma praça lá no Tabuão, vocês já imaginaram a quantidade de ser vivo que está naquela praça? É ser humano, é inseto, é formiga, é aranha, é taturana. Se tiver um lago lá pode ter um sapinho, enfim. É uma diversidade gigantesca de seres vivos, né? Então, podemos encontrar organismos muito diferentes no mesmo ambiente, como uma alga e um tubarão no fundo do mar. A gente encontra isso, pessoal. E assim como organismos semelhantes em diferentes locais, com pequenas variações em certas características. As ideias evolucionistas buscam explicar o porquê das semelhanças observadas nos seres vivos, pessoal. Pessoal, essa imagem com essa cachorrada aqui, vocês estão vendo essa cachorrada?
Poderia ser um monte de gato, poderia ser um monte de pássaro, um monte de borboleta, mas vocês percebem, todos são cachorros. Mas como que acontece essa diversidade de cachorro? A gente percebe na imagem que são várias raças diferentes. Como isso aconteceu? É isso que a gente vai tentar entender, pessoal. A diversidade de seres vivos. Vocês já aprenderam que muitos dos seres vivos são compostos de apenas uma célula, seres unicelulares, pessoal, como as bactérias e os protozoários. Outras podem ser formadas por trilhões de células, os seres humanos, por exemplo, animais, plantas. Além do número de células, os organismos são diferentes em relação a uma série de outras características, pessoal. Eles podem ter variados formatos de corpo, hábitos de alimentação e reprodução, podem ser sésseis. Pessoal, um ser séssil, aquele que fica paradinho ali no cantinho, não sai de lá do lugar para nada, ele sobrevive quieto sempre naquele lugar. A gente poderia citar como exemplo o coral. O coral é um ser séssil, porque ele está lá, não sai de lá, não anda, não faz nada, só fica lá. Isso é um ser séssil. Além do número... vamos lá. Peraí que eu me perdi aqui no slide, pessoal. Peraí, os números de células... Bom, voltando então. Além do número de células, os organismos são diferentes em relação a uma série de outras características. Eles podem ter variados formatos, hábitos de alimentação e reprodução, podem ser sésseis ou se locomover em diferentes formas, pessoal. Além disso, os organismos podem ser encontrados em diferentes ambientes do planeta. Claro, pessoal, a gente pode ter os organismos que vivem no mar, os organismos que vivem na terra, pessoal. Vamos comparar, por exemplo, a rã e a minhoca. Fica evidente que esses dois animais têm características distintas, tanto na aparência como nos hábitos de vida. Aqui a gente tem uma imagem de uma rãzinha ou um sapo, talvez, comendo uma minhoca, pessoal. Dois hábitos diferentes. Mas como que aconteceu essa mudança, pessoal? Como que surgiu isso no planeta? Observamos na natureza uma diversidade enorme de seres vivos. Bactérias, protozoários, fungos, algas, plantas e animais são os principais exemplos, pessoal. Como todos esses seres vivos diferentes teriam aparecido ao longo da história? Muitos pesquisadores tentaram responder essa questão. Pessoal, essa imagem representa muito bem isso. Aqui a gente tem uma diversidade de ser vivo. Mas como apareceu essa diversidade no planeta? É isso que a gente está tentando entender e explicar nessas próximas aulas, pessoal. Aqui na imagem tem um início de tudo e várias ramificações. O que aconteceu para mudar tudo isso? E daí vamos ver. Daí teve teorias, pessoal. A gente vai ver duas teorias e mais algumas. A gente vai começar em fixismo e transformismo, pessoal. No século XIX, predominava a ideia do fixismo para explicar a biodiversidade. De acordo com esse pensamento, o fixismo, pessoal, cada espécie teria surgido de maneira independente e permanecia sempre com as mesmas características. Ou seja, pessoal, as pessoas que acreditavam no fixismo acreditavam que, por exemplo, uma borboleta amarela, uma borboleta azul e uma borboleta laranja, as três apareceram no planeta dessa cor e continuaram assim. Ou seja, não evoluíram. É isso e apareceu no planeta assim. Essa é a ideia do fixismo. Essa teoria, portanto, não considerava que as espécies se transformassem. Um dos pensadores que acreditava nessa ideia era o sueco Carl von Linné, pessoal. Conhecido como Linneu, vocês já devem ter ouvido falar, tanto em química, ele teve pensamentos em química, biologia e uma série de coisas. Linneu, pessoal. Responsável por padronizar o nome científico das espécies e seu argumento
em categorias hierárquicas, pessoal. Isso vocês devem ter visto no 7º ano. Lembra que falou espécie, gênero, família, ordem, classe e reinos? Se vocês não se lembram disso, escrevam para mim que a gente faz uma aula falando sobre isso, beleza, pessoal? Porque todos os seres vivos são classificados em espécie, gênero, família, ordens, classe e reinos. Outro cientista fixista era o francês Georges Cuvier, pessoal, que estudava os fósseis encontrados em diferentes camadas de sedimentos. Para Cuvier, as espécies encontradas em sedimentos mais antigos e que não existiam hoje, tinham sido extintas por catástrofes naturais. Essa é a ideia mais aceita atualmente, porque, por exemplo, a gente sabe que a extinção dos dinossauros foi por causa de um meteoro no planeta. Então, essa é a ideia mais aceita, pessoal. Ou seja, ele encontrou lá um fóssil de um dinossauro. E como esse dinossauro desapareceu da Terra? Vocês concordam comigo que essa ideia faz a ideia do fixismo não valer nada, né? Porque pelo fixismo, todos os seres que iniciaram no planeta continuam no planeta. Já a ideia do Cuvier, se ele achou um fóssil de dinossauro em pleno século XX e não existe mais dinossauro, o que aconteceu com o dinossauro? Beleza, pessoal? Outros cientistas consideravam que os fósseis desafiavam a teoria do fixismo, isso que a gente acabou de falar. Se as espécies não se modificam ao longo do tempo, qual a relação entre as espécies atuais e a do passado? Ou seja, pessoal, eu encontrei um dinossauro. Que relação o ser humano tem com aquele dinossauro? Se existia um dinossauro? Eles procuravam a resposta para essa pergunta, pessoal. Por que tantas espécies surgiram e desapareceram? Surgiram um monte de espécies, que a gente estuda isso, e desapareceu do planeta. O que aconteceu? Com base nos fósseis e em outras evidências, alguns cientistas passaram a defender a ideia de que as espécies se transformam ao longo do tempo. Pessoal, foi uma evolução isso. Lembra quando eu falei agora do exemplo da borboleta amarela, azul, laranja? Então, a nova ideia de que essas borboletas, para atingirem essa cor, passaram por mudanças e se transformaram de acordo com o tempo. Isso explica a diversidade da espécie e a existência de fósseis de organismos diferentes e dos organismos atuais, pessoal. Essa ideia ficou conhecida como transformismo ou transmutação das espécies. Vocês viram que a gente já viu duas ideias. Fixismo acredita que, por exemplo, a tartaruga, ela é uma tartaruga desde quando o universo começou. Já o transformismo acredita que a tartaruga veio de uma evolução de algum outro ser. Deu para ficar claro isso para vocês, pessoal? Se não ficou, comenta aí para me saber, beleza? O geólogo escocês James Hulton, por exemplo, defendia a ideia que assim que as características físicas e químicas da Terra mudam ao longo do tempo, as espécies também se transformam. O que está dizendo, pessoal? Isso daí, se a gente tem uma era glacial, por exemplo, a era glacial, quando a Terra congelou, as espécies mudam para se adaptar ao meio, aquele gelo, pessoal. Vamos supor que a Terra aqueceu. As espécies, os seres vivos que vivem nisso, vão se adaptar também e se transformar para sobreviver ao meio. Isso fica lógico, pessoal. A gente sabe que no início da Terra era uma grande lagoa. Os seres, o início dos seres vivos foi dentro da água, pessoal. Transformações químicas. E eles migraram para a Terra. Ou seja, saiu da água, teve que ter uma transformação para poder sobreviver na Terra. Essas mudanças seriam graduais, ou seja, ocorreriam aos poucos, ao longo do tempo, pessoal. Mas esse aos poucos e ao longo do tempo, pessoal, é muito tempo. E
poucas diferenças nesse tempo. Ou seja, para a gente ter esse ser humano que a gente tem, ou a árvore, ou os bichos que a gente tem, foram bilhões, trilhões, quatrilhões de anos de evolução de algum ser, até chegar no que a gente conhece atualmente, pessoal. Apesar de seus defensores não apresentarem nenhuma explicação satisfatória de como esse processo ocorreria, essa nova ideia se difundiu e influenciou o pensamento de muitos estudiosos, como Lamarck e Charles Darwin, que a gente vai conhecer melhor nas próximas aulas. Pessoal, Darwin a gente chegou a estudar no bimestre passado. Olha só, porque a gente viu a teoria genética, a genética darwiniana. Foi uma evolução desse pensamento, fixismo e transformismo, pessoal. A gente vai conhecer essas duas teorias nas próximas aulas. Falou, pessoal? Por hoje a gente vai ficar só nessa aula, com esse conhecimento. Se ficou alguma dúvida, vocês comentem para me melhorar a explicação disso, beleza, pessoal? E eu vou pedir novamente para vocês, tentem entrar na live da semana que vem, que eu ainda não sei nem a data e nem a hora, mas eu vou postar no grupo do WhatsApp. E para vocês comentarem se estão vendo a aula, se não estão, enfim, se o som está chegando bom, se a imagem está chegando boa, beleza, pessoal? Então, abração para todo mundo, álcool gel na mão, máscara, cuidem de vocês e da família de vocês, pessoal.